Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Que Emerson Lira já dizia Chico Science, Galeguinho do Coque tinha medo da perna cabeluda. Aqui é Thiago Alves e quem aqui não sabe o que é um papa-figo? Um homem parecido com um urubu. Aqui é Rômulo Vicente e eu conheci o lobisomem da várzea. Aqui é Luiz Henrique e eu não tenho medo de fantasma. Aqui é Roberto Beltrão e eu nasci na cidade mais assombrada do Brasil. Então, pessoal, vamos lá para mais uma sessão de leitura de comentários dos nossos ouvintes. E hoje temos aqui o comentário do Bruno Andrade, de Recife, desenvolvedor de programas. Ele escreve: excelente trabalho na condução do podcast, galera. Acompanho desde o início. E apesar de não ser tão nerd como vocês, gosto dos debates sobre os quadrinhos e seus heróis. Sem essa de tomar partido. Sou fã do Teioso e do Flash. Também acho o Superman apelão. E o mais importante, uai, Lanterna Verde. Uai, abraços a todos. E parabéns pelo podcast. Então, Bruno, todo dia a gente se faz essa mesma pergunta, né? Por que Lanterna Verde? A gente tem que conviver com isso, né? Pois é, a gente chegou nessa mesma conclusão, né? De ficar em cima do muro aí. Não tendo aí um vencedor nessa disputa. E aí, pelo visto, sobre o Superman, tu concorda com a opinião de Rômulo, né? Bom, o nosso próximo comentário aqui é do Rodolfo Valois, de Camaragibe, Pernambuco. Ele que é professor de matemática. Ele escreve: olá, sou Rodolfo e conheci a maioria de vocês na famosa escola Laranja e Verde. Olha ela aí de novo, hein? Patrocina a gente. Queria falar sobre as entonações de voz. São todas muito engraçadas, mas a que eu gaito sempre é a de Anderson, que sempre imagino com um martelo gigante, estilo Lanterna Verde com um anel. E quando ele fala, é sempre dando na cabeça do que estava no contra-argumento. No mais, queria dizer que o melhor herói é Capitão América. Valeu, falou. E por fim, vocês podiam fazer um episódio pegando gancho no Marvel vs DC sobre coisas que do nada retornam, tipo Karate Kid, Star Wars. E aí, deveria ter deixado enterrado ou vale a pena a grana ganha? Então fica aqui o questionamento do Rodolfo. Essa pauta a gente pode sim abordar no futuro, principalmente esses filmes de grande apelo com o público, né? Se eles deveriam ficar lá quietinhos, guardados em nosso coração, ou se deveriam ser explorados aí, trazendo para novas gerações. Então a gente agradece aqui, né, pelas mensagens. E mais uma vez aqui uma referência ao Lanterna Verde, né, que já tá ficando famoso aqui no nosso podcast. E agora vamos para o nosso episódio de hoje. Fala pessoal, mais um episódio do Carroça de Duque Podcast e o episódio de hoje tá pra lá de especial. Hoje iremos receber um convidado que vai engrandecer aqui o nosso time, trazendo aqui histórias muito interessantes, histórias de arrepiar. No episódio de hoje, vamos falar sobre os mal-assombros que vagam pelas ruas da cidade de Recife e adjacências. E para nos ajudar nessa empreitada, estamos recebendo a ilustre visita do jornalista, escritor e criador do site Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Olá, Roberto, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no Carroça de Duque. Eu prometo aí aos ouvintes que a gente vai contar muitas histórias sinistras. Acredito eu, vai ser o podcast de vocês que mais vai meter medo na galera aí que escuta o papo da gente aqui. Boa, é isso mesmo. Ô Rômulo, qual a sugestão aí pro pessoal pra ouvir esse episódio específico? A sugestão é você ali pegar um horário que tá sendo gravado, que é às 11 horas da noite, né? Meia-noite. Meia-noite. Agora, se você escutar esse podcast às 3h33 da madrugada, aí você vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa, pode ter certeza. Em frente à cruz do patrão. Aí o problema não vai ser nem a assombração, né, velho? Não vai ter com quem escutar o podcast. Aí não vão levar tua alma, não. Vão levar tua alma, tua carteira. Tá ligado? Foto celular. Mas aí fica a recomendação, pessoal. Escutem esse podcast à noite, né? Com as luzes apagadas. Esse aí, né? Fone de ouvido. Pra tentar. E de preferência numa sexta-feira, viu? 13. Passarem ali 3 minutos e 33 segundos. Se escutar algum barulho em casa, continua tranquilo que tá tudo bem.
Esse podcast dos Malassombros, ele foi proposto, né, pra gente, através de Anderson, né, que conhecia o trabalho do Roberto e apresentou pra gente, né, Anderson? Exato, gente. Bom, eu conheço o Roberto, assim, de feiras, eventos nerds, etc e tal. Já conheço o site há um bom tempo. Eu sou aficionado por terror. Coleciono livros de terror, filmes de terror, etc e tal. E como foi dito aí na intro do próprio Roberto, né, eu descobri, muito jovem, que eu nasci e cresci na cidade mais mal assombrada do Brasil, que é a nossa querida Recife. Como não gostar disso? Né? E achei um site feito por pernambucano para pernambucano. Li, provavelmente o Roberto vai comprovar isso para mim. Li Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire. E daí eu fiz, não larguei mais. E quando surgiu, eu fiz, por que não falar com o Roberto Beltrão? A sumidade, né, de assombrações aqui em Recife. Liguei para ele, foi super gentil, tá aqui conosco. E, gente, se você gosta de malassombro, você vai ter medo de andar no centro da cidade depois disso. Digo isso por alguns alunos meus que pegaram meus livros de assombrações do Recife aqui e tem medo de andar agora em certos locais do Recife. Acredite, tem local que você deve estar agora, inclusive no seu bairro, tem um malassombro e você não sabe. Cara, eu que moro do lado do cemitério, então. Pois Olha é. aí que beleza. Olha só. Rapaz, localização perfeita essa localização. Mas, pra você ter ideia, bairros do Recife têm nomes devido a casos mal assombrados, velho. Uhum. O nosso convidado vai falar bem sobre isso. Você deve ter alguma cidadezinha muito perdidazinha lá no interior de Minas Gerais sobre isso. Mas bairro de uma cidade, de uma capital, só aqui mesmo. Recife, fazendo um site famoso, Pernambuco é meu país, velho. Muito bom. Aproveitando essa deixa, Anderson. Ô, Roberto, diz aí pra gente como começou esse teu interesse por esse tema em específico, assim. De onde veio essa inspiração? Rapaz, é assim, porque eu sou o menino do Recife mesmo, né? Mas eu nasci na década de 70, né? E foi um tempo, né? Aliás, eu nasci no final na década de 60 e fui criança na década de 70. E era um tempo que o Recife era pródigo em histórias de lendas urbanas. Nasceram várias lendas urbanas, né? Então, já mencionada aqui, fabulosa Perna Cabeluda surgiu naquela época, em 1975, e a gente também convivia com várias outras histórias sinistras, assim, tipo a loira do banheiro, que aqui se chamava a menina do algodão, né? A gente era menino na escola, tinha medo, mijava nas calças, mas não ia no banheiro por causa da menina do algodão, e outras tantas histórias, né? Existiam lendas aqui que não eram personagens verdadeiros, mas que viraram lendas. O Bill do Olho Verde, Caleguinho do Coque, tudo isso era lendas da cidade. Então isso aí já mexeu muito com o meu imaginário, assim, nessa idade. E eu também tinha parentes no interior, e lá eu via muitas histórias de assombração, né? Aí eu já adulto, assim, jornalista e tal, aí teve um amigo meu que disse assim, rapaz, você conhece esse livro, Assombrações de Recife Velho, de Gilberto Freire? Eu disse, rapaz, não conheço, porque eu conhecia, né, já tinha lido as obras mais clássicas de Freire, Casagrande Senzala, Casa né? Grande Senzala, Sobrados e Mucãos e tal, bababá. Bacana. Toda aquela coisa do, né? Mas tem isso, aí tem. E naquela época o livro estava fora de catálogo. Esse meu amigo me emprestou. Aí eu fiquei fascinado, assim, né? Totalmente fascinado. Porque eu disse, rapaz, a cidade tem tanta história assim, que é um livro que ele tem, são 30 e tantas histórias, 37 histórias, se não me engano. E aí eu digo, rapaz, isso aí é maravilhoso. Aí naquela época a gente, justo com esse meu amigo, que se chama Sérgio Baza, que ele é da área de música, ele é maestro, é professor do Conservatório Pernambucano, teve o André Balai aí, que o amigo Anderson mostrou até o livro de André Balai, que é o Quebranto, né, que é também... Quebranto. Aí a gente naquela época ficou encasquetado com isso e a gente decidiu fazer um fanzine. E isso era a década de 90, finalzinho da década de 90. Aí ficou um lixo, né? Ficou uma porcaria, assim, porque a gente não é artista gráfico, não sabe lidar com essas coisas. A gente não sabe. Aí ficou a ideia patinando e tal. Aí quando foi em 2000, a gente fez o site, né? Aí eu dei a ideia, assim, rapaz, vamos fazer esse site. E na época foi um sucesso, assim, né? Do pessoal aderir, né? Como eu digo até hoje, rapaz, naquele tempo a internet era mato, né? Era mato, assim, não tinha nada, né? Mas, assim, deu certo na época. Ganhou muitos seguidores, que não tinha esse nome naquela época, quanto tinha os haters também, né? Porque o pessoal fica assim, você vai dizer que Recife é assombrado, cidade assombrada, não sei o quê. Mas meu filho, mas é assombrada, cidade assombrada. E aí a gente veio produzindo, né? Então, essa coisa, eu sempre gostei muito de literatura fantástica, de literatura de horror, filme de horror, quadrinhos de horror, tudo isso eu gostava também. Então, casou tudo, né? E aí, a partir disso, a gente começou a produzir livros, eu fiz vários livros, a gente começou a trabalhar quadrinhos, né? Teve várias iniciativas, depois eu detalho mais, a gente até teatro, assim, né? Tem uma companhia de teatro que trabalha com a gente, comigo até hoje, assim. Temos uma participação no cinema pernambucano, que foi ajudar na feitura desse filme, o Recife Assombrado.
Assombrado, né? Que foi feito em 2019, e agora tá no Canal Brasil. Quem quiser assistir na próxima, tem passado às quartas-feiras esse filme. O Recife Assombrado, quem não teve a oportunidade de ver, né? Bom, então é isso. Então, é assim, é uma paixão, não é? E a gente... e o pessoal sempre me pergunta assim, mas rapaz, e que história é essa que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil? Ele gosta. Tudo bem que o IBGE, né, não tem assim, na pesquisa do IBGE, assim, tem um fantasma na sua casa, né, devia ter, né? Poderia. E aí Recife é pipocar, assim. É aquele ali que o Anderson já falou, a gente é um lugar que tem dezenas de histórias, né? Até o nome dos bairros também tem a ver com assombração. Então, isso, você veja só, o Freire escreveu o livro em 1955, e de lá pra cá já surgiram outras tantas assombrações. Então não para mais de ter, que a assombração não desaparece, né? Ela fica escondida, mas não desaparece. Aqui, Roberto, no nosso grupo tem 2 historiadores, né, que sou eu e o Luiz, né, e assim, né, a obra de Freire é uma leitura extremamente prazerosa de se fazer, né, a forma como ele escreve, né, É verdade. o tipo de escrita dele é uma escrita muito agradável. E falando então sobre essa questão das assombrações, é ainda mais interessante, né, porque gera aquela curiosidade, gera aquele interesse, a gente vai se aprofundando ali naquelas histórias. E assim, o Luiz, ele gosta bastante dessa questão do folclore brasileiro, que também anda de mãos dadas aí com a questão das assombrações, não é isso, Luiz? É verdade, cara. O folclore brasileiro, para mim, é fantástico. A gente tem a presença de criaturas, né, de histórias, de mitos, de lendas, que é incrível. Eu particularmente acho incrível. Muito se mescla, né, com essa questão assim também do horror, né, do terror, de como essas figuras aparecem, né? Então eu sou fascinado por isso, né? Eu sempre procurei ler bastante, tentar compreender bastante, né, também essas questões de como surgiram essas lendas, né, de como isso está muito impregnado nessa questão do interior, zona rural. Então, assim, eu acho fantástico. Sempre me encantou muito, né? E até hoje eu sempre procurei ler bastante sobre essas questões também. Eu, assim como o Anderson, né, eu também sou muito fã de filmes de horror, de filmes de terror. Eu me lembro de ter passado noite sem dormir, né, para poder esquecer do filme, sabe? Ficava olhando debaixo da cama para saber se subir alguma mão, aparecer alguma cara. Eu me assustei com a sua fala. Qual? Eu me assustei com a sua fala. Você disse, eu sou fã que nem Anderson. Eu disse, pronto, vai dizer que é fã do Lanterna Verde agora. É complicado, aí tu complica. Olha a assombração chegando aí. É verdade. Olha a assombração chegando. Falando em assombração, a gente tem no hall, assim, das assombrações de Recife, né? Algumas, inclusive, já foram até citadas aqui, né? A perna cabeluda, talvez, eu acho que seja aquela que é mais conhecida, assim, né? Que as pessoas têm mais conhecimento, assim, né? Mais recente. Assim, a perna cabeluda é que você justamente falou, né? Assim, é porque ela é mais recente, né? Eu não diria que ela é a mais famosa, porque eu acho que tem muitas gerações que vieram antes, assim, que traziam outros mitos muito fortes, assim. Então, se fosse assim, qual é o mito o mal-assombro mais conhecido do Recife? Eu não diria perna cabeluda, eu diria o Papa Figo, porque o Papa Figo meio que, vamos dizer que essa história surgiu no finalzinho do século XIX e atravessou todas essas gerações, e hoje ele tem outras características, né? Então, o pessoal diz assim, o Papa Figo, ele anda no carro preto, pega os meninos pra vender os órgãos, entendeu? Mas é o Papa Figo, né? Agora, a perna, o que é curioso da perna cabeluda é o seguinte, é porque foi uma expressão de assombração, assim, que não tem paralelo, né? Porque, por exemplo, se a gente for ver, assim, a loira do banheiro, né? Então, tem em todo canto do mundo, assim, bem dizer, assim. Nos Estados Unidos, o pessoal chama Bloody Mary, né? Convoca Bloody Mary. E aqui também ela tem uma versão local e tal. Mas a perna, lobisomem tem em todo canto, fantasma tem em todo canto. O Papa Figo mesmo, ele é um misto de serial killer com vampiro, seria alguma coisa assim, né? Mas assim, você imagine só, ouvinte, pense nessa situação, certo? Você está numa rua deserta do Recife, um beco, aquele beco escuro, né? Que tá só aquela luzinha amarela assim, aquela rua estreita. Você vai estar chegando lá, você vai passar para chegar na casa da sua tia aí que você vai fazer uma visita. Aí será tarde da noite, você tá vindo para casa depois de fazer a visita. Aí de repente assim na esquina, você vê uma perna sozinha, nem corpo, em pé.
Aí você já, desculpa a expressão, se caga de medo só de ver, né? Porque aquilo é Com a certeza. visão do inferno. É a visão do inferno, meu amigo. Isso é a visão do inferno. Aí por cima, a perna é cabeluda, né? E dizem que tem umas garras assim nas unhas do pé e tal. E aí você vê aquilo, você já fica passando mal, né? Aí, quando você se mexe, meu amigo, a perna sai pulando atrás de você. E se ela lhe pegar, ela vai dar rasteira e chuta em você, velho. Diga isso não é um inferno, bicho. É pior que derrubar o cuscuz. Pelo amor de Deus, velho. E é o seguinte, isso aí, o pessoal acreditava nisso, assim, tinha medo, pânico, porque isso não foi assim uma coisa, brincadeirinha de perna cabeluda. Meu amigo, era pânico. A cidade, o pessoal ficava em pânico com essa história. Eu era menino, jogava bola na rua, e eu tava com os moleques jogando bola na rua, eu morava no bairro da Tamarineira, velho. Vê que bairro arretado. Por isso que eu fiquei meio dodói, assim, na Tamarineira. Aí, jogando bola ali na Tamarineira e tal, de noite, tinha sempre um safado que dizia assim, olha a perna cabeluda. Meu irmão, acabava o jogo, velho. A galera ia embora, tá ligado? Então, assim, é o surreal que tomava conta da cidade. Então, eu acho que eu diria que é a perna cabeluda. Imagina o que é que Freire teria escrito sobre a perna cabeluda. Teve até a oportunidade de escrever. Não sei se eu acho que ele nunca pensou nisso. Mas imagine só, velho, uma crônica de Freire sobre a perna cabeluda. Né? Ia ser espetacular. E é o seguinte, a perna cabeluda tem um aspecto interessante que ela é assim, uma fake news, né? É um mod da fake news. Porque quais são as versões para o surgimento da perna cabeluda? Dizem que tem aquele radialista J. Ferreira, né? Sim. Que até hoje é atuante e tal. Na época ele já era um repórter, J. Ferreira. Aí ele já era atuante e ele trabalhava na Rádio Olinda, se não me engano, a história é essa. Ele trabalhava com o Geraldo Freire, né, que estava na Olinda também, que é um radialista até hoje muito renomado aqui, e aí ele estava naquela situação estava lá no Hospital da Restauração, precisando dar um flash na rádio com alguma notícia policial, que lá tem um posto de polícia, todo mundo chega lá, né, todas as pessoas machucadas chegam lá, aí ele disse assim, rapaz, não tem notícia, e agora? Eu tenho que estar na hora de entrar, fazer o flash aqui, e não tem. Aí disse que chegou o cabo na maca, né, bêbado, deitado na maca, né, e aí ele, eita, pô, esse cara todo quebrado, o cara todo estrupiado, o cara tinha levado uma surra, né. Aí disse assim, meu velho, foi o que aconteceu? Esse rapaz, eu não sei, eu só vi uma perna cabeluda me chutando. Pronto, aí ele botou isso na rádio, virou um inferno, entendeu? Aí começou, né? E aí o escritor Raimundo Carreiro, que é hoje em dia uma figura expressiva, muito importante da literatura brasileira, pernambucano Raimundo Carreiro, né? Também naquela época trabalhava no Diário de Pernambuco e fazia umas crônicas no diário, né? E umas crônicas meio surreais, assim. Aí um amigo, colega dele, segundo a história de Carreiro mesmo me contou, que chegou pra ele na redação e disse assim, olha Carreiro, rapaz, eu não dormi bem essa noite não, velho, que eu passei a noite sonhando que tinha uma perna cabeluda debaixo da minha cama. Aí a partir disso ele fez uma crônica que realmente é um texto maravilhoso que ele escreveu, eu tenho até guardado esse texto aí. Quem foi que criou a perna cabeluda? Não sei. Um desses dois aí, sabe? Só que tomou conta da mídia, né? Então era uma fake news antes da internet, assim. Que a turma inventou e começou, né? Alimentar, e a perna cabeluda atacou e não sei o quê, e aquele negócio alimentava o noticiário e a turma ficava louca e pronto. E foi um inferno, entendeu? Durante muito tempo, aí pelo menos 1 ou 2 anos, a perna cabeluda atormentou muita gente, deixou muita gente em pânico aqui no Recife. Roberto, eu diria que levou mais tempo, viu? Assim, esse foi o auge, né? Foi o auge do inferno, assim. Eu nasci em 73, em 80 e 81, a gente ainda se falava da perna cabeluda? Se falou durante muito tempo, assim, nesse tempo, eu tô falando assim, que nesse tempo era o pânico, né? Assim, o pessoal de 75, o pessoal tinha um pânico mesmo, assim. Um ponto interessante, né, que você levantou, é que, assim, na época pré-internet, tinha muito disso, né? Você ouvia falar de uma história, e aí, própria questão que você falou, do Papa Figo, né? Então, chegava lá, alguém dizia, essa é uma clássica, assim, né? Você chegava e, não, porque tem uma pessoa num carro preto, como você disse, que tá raptando as crianças, tal, na porta da escola, etc. Aí, sempre tem aquela pessoa que diz assim, não, pô, tem uma amiga minha que o vizinho dela foi raptado, tal. Então, sempre tinha essa questão, essa transmissão dessas histórias boca a boca, né? Hoje em dia a gente recebe elas no WhatsApp, né? Mas antigamente era... Naquele tempo já tinha a tia do Zap, né? Que passava as fake news. Já tinha, naquele tempo já tinha. Só não tem a amplitude que tem hoje, né? Eu tava mais tranquilo. E eu acho assim, o que o Thiago esqueceu de dizer, que a gente tem um físico, né? Um grupo também. É verdade. E aí, quando a gente fala desse sobrenatural, né? O natural é aquilo que a física vai estar trabalhando, né? A física estuda os fenômenos naturais.
Aí, quando os fenômenos começam a não respeitar, né, essas leis naturais, a gente tem aí o sobrenatural, né, aquilo que diz respeito, entre aspas, às leis da física. Mas eu fico imaginando, né, essa nossa tese, né, que eu concordo com ela também, que Recife é a cidade mais assombrada do país. Eu fico pensando no cenário de Recife, uma cidade cheia de igreja, uma cidade costeira, né, porque o mar já é um enigma por si só, né. Você olha para o mar à noite, aquela escuridão toda, então muitos causos, né, muitas situações acontecem. E uma cidade, à beira-mar, com muitas igrejas e com um rio imenso, né, atravessando de ponta a ponta, eu fico, né, você fica imaginando muitos bairros da cidade. Você, por exemplo, você morando aqui na Torre, você olha para o Rio Capibaribe, você tem a leve impressão de que alguma coisa estranha vai acontecer, né? Aquele breu todo do mangue. Você passa no centro da cidade, tem um rio, tem um mar e tem as igrejas. Né? Então, a gente estava pensando nisso no início e imaginando por quê, né? Que fatores assim racionais poderiam explicar? Porque esses causos que você estava contando, eles conseguiram ganhar repercussão na cidade, no estado e, em alguns casos, no país. Né? Mas eu fico pensando que também tem os causos mais internos, assim, né? Dos bairros, das ruas. Eu lembro de quando eu era menor, a gente tinha pânico de entrar na escada do edifício. Eu brincava com meus amigos, a gente achava que tinha um anão na escada. E aí, não, eu escutei um barulho de corrente. Corrente, tinha corrente no terceiro andar. Quando eu abri a porta, alguém correu atrás de mim, dentro da escada. Aí, então, a turma fazia excursão pela escada para ver se encontrava o anão da escada. E quando você escutava o primeiro barulho, alguém ia jogar o lixo fora, né? Ou simplesmente entrava na escada, era pânico generalizado. Porque estava todo mundo na tensão ali, né? Escada escura e tal. Quando escutava um barulho, era uma carreira. E eu acho que isso está no imaginário de todo mundo, velho. E Rômulo, no meu caso que estudei no Cefis, né? Lá no prédio da Federal, que tem essa fama de ser um prédio mal assombrado, né? Por tudo que envolve, toda a mística que envolve o Cefis e tal. Então sempre tinha aquelas histórias de alguém que dizia que ouviu alguma coisa. Inclusive, eu tenho até uma história sobre isso, que a gente pode até contar mais pra frente, tá? Acredito que todos aqui, se eu não estiver enganado, devem ter raízes interioranas. Não necessariamente de ter nascido no interior, mas ter família no... No meu caso, apesar de eu ter nascido em São Paulo, mas toda a minha família é do interior, daqui de Bezerros, né? Então, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe. Então, assim, eu cresci ouvindo algumas histórias, assim, dessas assombrações. E uma dessas histórias que mais me chamava a atenção, Roberto, era a história da comadre Florzinha. E assim, como eu moro perto do Jardim Botânico, então assim, de vez em quando os meninos da rua, eles iam pegar fruta lá na mata e tal, não sei o que, e quando voltavam, chegavam contando a história assim, de que, porque entrou lá com o cavalo, deu a trança no rabo do cavalo, aí que o menino levou uma pisa lá, porque tava desrespeitando a mata, falou palavrão, etc. Como é essa questão aí da comadre Florzinha? Aliás, antes do Roberto começar, dê uma olhadinha no YouTube, que tem uma gravação recente da comadre Florzinha. Será? É verdade, Roberto? Foi flagrada na canavial. Meu amigo, não sei o que, mas deu um cagaço. Que isso, velho? Deu um medinho ali, viu? Foi, rapaz. Ali eu não sei não, viu? Eu não sei não. E a comadre Florzinha, pronto. Eu diria que talvez ela seja ainda mais pernambucana que o Papa Figo e que a perna cabeluda, assim. Porque a comadre Florzinha, segundo o próprio Luiz da Câmara Cascudo, né? Que foi... O Luiz Henrique aí sabe bem dessa história, que foi o maior folclorista brasileiro, né? E ele dizia que era um mito restrito, isso. A Pernambuco e um pouquinho de Alagoas, que Alagoas é Pernambuco também. É tudo a mesma coisa. Então é o seguinte, o que é? É uma figura recorrente, assim, no imaginário popular, que é a protetora da mata, né? Qual é o sentido que tem esse tipo de mito? É o mito que está fazendo um alerta, né? Às pessoas, olha, não entre na mata não, que a mata é uma coisa perigosa para o ser humano. Na verdade, é assim que funciona, né? Porque todo mito, ele tem um sentido, assim, né? Ele tem um sentido de alertar. Ele está dizendo alguma coisa, a sociedade, através do mito, né, que se constrói, está querendo passar uma lição. O Papa Figo é porque, assim, a mãe dizia assim, meu filho, não vá para a rua não, que o Papa Figo lhe pega. É a coerção, né? Esse eu tinha medo. É uma coerção. Então, pois é. E aí... a comadre Florzinha é isso, assim, você não entrar na mata. Então, o primeiro registro que eu encontrei sobre a história da comadre Florzinha é muito antigo, assim, num livro de 1950, de um autor
paraibano chamado Ademar Vital, que ele escreveu um livro chamado Lendas e Superstições. E nesse livro ele chama de Maria Fulozinha, engraçado, né? Uhum. Mas o mito eu acredito, assim, não tenho convicção, mas eu acredito que ele seja uma coisa até recente, do século XX, assim, e tal. E é justamente isso, é uma menina que é a dona da mata, e que você, para entrar na mata, você tem que pedir licença a ela. Você não pode chamar palavrão, você não pode respeitar os animais, e ela é malvada, assim, ela não é boazinha, gente boa, não, ela é do mal, assim, ela é punk. E ela dá surra na galera, assim, ela dá surra de cipó. Porque diz que tem duas imagens que se constrói dela. Uma menina, sempre é uma menina morena, assim, pequena, né, que teria uns 10 anos, mais ou menos, aparenta ter 10 anos, e ela, em algumas situações, ela não é vestida com a roupa branca, né, com um vestido branco, em outros ela não tem roupa nenhuma e é coberta com os próprios cabelos. Mas de toda forma, ninguém quer encontrar com ela, porque assim, ela é assustadora na medida em que ela provoca castigos físicos nas pessoas, e as pessoas que desrespeitam, né, a mata, ela não gosta dos caçadores, ela faz os caçadores se perder, ela dá nos cachorros dos caçadores, faz essa coisa de fazer as tranças nas crinas dos cavalos, né, e dizem que o grande caminho é você deixar para ela uma oferenda, assim, então fumo, né, que é uma coisa bem comum, porque toda assombração ela não tem problema nenhum de fumar, fuma mesmo, então ele bota fumo de rolo, ela gosta, diz que ela gosta muito de papa, né, aí é que ela se prova pernambucana mesmo, que ela gosta muito de uma papinha, botar lá uma papinha, ela fica de boa, entendeu? Agora, nas minhas pesquisas, eu conversei com muita gente que diz ter encontrado a comadre Fulozinha, mas não foi pouca, não. E Olha assim, só. porque é na mata, é lá no interior, não. Aqui no Recife, né, tem um resto de mata e diz que a comadre Fulozinha aparece lá. Por exemplo, na mata preservada, Mata Atlântica, que é preservada em torno do Parque de Dois Irmãos, né, o zoológico. Então eu conversei já com os tratadores do zoológico e eles dizem, cara, não, a gente entrou na mata, um cara lá, ele me contou bem a história, assim, bem vívida, né, assim, entrou na mata, eu e meu colega, a gente cortando um cipó lá que precisava para usar para alguma coisa, não sei o quê, e ele ficou começando a dizer palavrão, não sei o quê, daqui a pouco eu disse a ele, rapaz, não faz isso, que a comadre não gosta. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí diz que daqui a pouco, segundo a expressão dele, né? Só viu assim, zap, 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 e era ele levando lapada nas costas, né? Da comadre Fulozinha, dando lapada neles. Aí você diz assim, não, é uma pessoa vive num mundo cultural diferente e tal. Não. Aí, lá, ainda no zoológico, né? Uma moça lá que era bióloga, e ela trabalhava no zoológico e também era professora da UFRPS, se não me engano. E aí ela disse, não, eu fui levar uma vez uns meninos estudantes da minha turma para uma trilha na floresta lá em torno do parque, né? E aí disse que uma das meninas disse assim, a gente tem que entrar aqui e pedir licença para a comadre Fulozinha. E aí um outro sempre tem um gaiato na turma, né? Acho que aqui tem professor, sabe como é? É verdade. Gaiato, tira onda, não sei o quê. Todos nós. Todos vocês. Então vocês sabem, né? Que sabe que estão vendo a figura, assim, né? Que tá lá. E diz assim, aí o rapaz disse, que nada, rapaz, que na comadre Fulozinha, daí disse um bocado de barbaridade, não sei o quê. Ok, entraram na mata. O que aconteceu? Se perderam no meio da mata, não conseguiam sair, entraram no começo da tarde, foi ficando a noite e eles não conseguiam sair, estavam perdidos na mata da Mata Libres, que é mata, não é a floresta amazônica, né? A mata dos Dois Irmãos, né? Eles perdidos lá, velho. A mocinha, né, disse, olha, rapaz, a culpa foi tua. Porque tu falaste mal da comadre Fulozinha. Aí o menino já tava desesperado, disse, não, perdoe, comadre Fulozinha, não sei o que, não sei o que. Segundo a professora, quando o menino disse isso, a mata se abriu. Ela usou essa expressão, assim, a mata se abriu. E eles estavam, assim, tipo, 5 metros de sair. Aí você não acredita na comadre Fulozinha? Meu amigo, não vá se enxerir pra dentro da mata assim, não. Se ligue e preste atenção, porque ali não é até o lugar dela, velho. Você tem que prestar atenção, entendeu? Então fica o alerta aí pra galera, né? Preste atenção quando entrar na mata. Eu sou aquele tipo, Roberto, eu não acredito não, mas eu não vou chegar na mata chamando palavrão ou dizendo que não acredito não, viu? Exatamente. A parada é essa, entendeu? A parada é essa. Vai que... Fique ligado, vai que
Exatamente. Tirando onda não, né? Pois é. Eu cresci perto do sítio, bicho, e a gente chegava lá, chegava lá com o pé atrás, ninguém ia de noite e ninguém ia sozinho não, bicho. E era assim, um sítio pequeno, muito pequenininho mesmo, mas a turma ficava, rapaz, não tinha onda não, viu? Nunca ouviu com aquela cara espanhol, né? Não creio nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Eu tenho um primo que é amigo do pessoal aqui, inclusive, né? Que é o Jefferson, ele é biólogo. E ele, de vez em quando, tinha que fazer umas coletas que ele trabalhava com os morcegos lá no laboratório, né? Então, de vez em quando, eles tinham que fazer coleta. E pra coletar morcego, tem que ser à noite, né? Então, assim, de vez em quando, ele contava umas histórias assim. Porque sempre tinha uma pessoa que era... Quando eles iam fazer as coletas nessas reservas. Então, sempre tinha uma pessoa que ele chamava de mateiro, né? Que era o cara que era o responsável por guiar nas trilhas e tal, etc. E, assim, uma certa vez, ele tava contando que eles foram fazer uma coleta lá. E aí tinha uma cabaninha onde o pessoal ficava lá, alocado, enquanto organizava os materiais, tal, etc. E eles diziam, né, que esse cara sempre contava as histórias, tal, que tinha assombração, falava de comadre Fluzinha, tal, essa coisa toda. E até então o pessoal tava meio cético, assim, né? Aí um belo dia, eles fazendo uma coleta lá, eles começaram a escutar um barulho lá na mata. E, tipo, quando eles viram que esse cara, que era o cara que conhecia o lugar, que sabia como é que funcionava tudo ali e tal, o cara começou a ficar, tipo, branco, azul, verde, todas as cores, morrendo de medo. Aí eles, tipo... Olha. Aí você imagina lá, né? Todo mundo lá, os cientistas, tal, os acadêmicos, tal, etc. Todo mundo ficou morrendo de medo lá, né? Porque o cara que conhecia a mata tava com medo. Ele, pô, se ele que conhece aqui tá se pelando de medo... todo mundo... Todo mundo entrou na vibe também, tipo, saiu correndo lá e voltaram lá pra cabana, assim. Aí o que era, ninguém sabe, né? Mas, tipo, que é aquela coisa, quando você tá numa situação como essa, né? Num ambiente que pra você é um ambiente hostil, escuro, tal, você ouve um barulho que aí o nosso cérebro ele já começa a criar ali as situações, a gente, barulho tal, pode ser alguma criatura, alguma coisa, então a gente já começa a pensar o que pode ser. E por via das dúvidas, né? É melhor não arriscar. E a vocês, meus caros colegas, né? Eu vou contar a minha história, né? Que tem uma história assim de malassomo em casa, etc. A minha foi o seguinte: meus pais já tiveram casa em Tamandaré. O meu é meio que explicável, mas na hora ficou bem interessante. Eu estava... a casinha no primeiro andar, eu estava refastelado no sofá assistindo, sei lá, alguma coisa no domingo à noite, provavelmente domingo maior, algum filme tal. E tinha tipo um mini corredor, né, da cozinha pro topo da escada. Eu estava lá deitado e olhei pro lado, justamente para a direção da escada. Tá? Eu não vi a escada de frente, eu vi ela de perfil, né? E eu vi aquele vulto branco, um vulto feminino. Ah, tá. Né? Ainda bem, porque se fosse verde, Anderson, eu já sabia que era o Lanterna Verde. Ele ia me te Então, buscar. Pegar um autógrafo. Eu pegar um autógrafo. Gostei do gancho. Isso aí que é uma história boa pegando no gancho. Passando, eu vi assim, o rosto era uma jovem, né, de cabelos longos, até a cintura. Com roupas assim, não muito comuns para 1990 e poucos, né? Mas meio antigas assim. Só que da cintura para baixo, eu vi aquele termo bem literário, aquela coisa bruxulenta, tá meio desfocada assim. Sabe? Passando e indo pra escada. Aí eu olhei, gente, não é tirando onda não, mas eu não tive nenhum pingo de medo. Eu olhei, fiz, meu irmão, é cada uma. E continuei assistindo o filme. E o melhor, meu quarto era em cima, né? Depois eu tava sozinho, tava dormindo já. Aí eu tive que acender a lâmpada, né? E até a escada, acender a lâmpada da escada, depois subir, chegava lá, apagava a lâmpada novamente pro meu quarto. Não ouvi mais nada. E não sei o que houve. Eu fiquei super tranquilo, eu não tive realmente medo. Eu não sei se porque gosta dessas coisas, ou o pessoal fala, não, era iluminado. Eu fiz, olha, gente, era iluminado, mas não é assim, não é que iluminou a escada e tal, não. Eu sabia que era branco. E subiu e foi, nunca mais apareceu tal. A casa não era velha, tá, gente? Que é recém-construída, tá? Então não tinha essa coisa de, nossa, era uma casa velha, um casarão sobre um cemitério, não. Era um terreno normal. Cemitério indígena. Por coincidência, nós passávamos férias em outra casa, numa casa de um amigo do meu pai, que era próximo ao cemitério. Só mais aí depois meu pai fez uma casa bem longe. E Alberto já foi atrás de você. Foi, né? Então, essa foi a minha, mas eu cresci também numa rua, isso é. Já estava no Jardim de São Paulo. Mas foi a gente que criou. Mas sabe aquela coisa, né? Cada conto aumenta um ponto, cresceu tanto, que aquela mentira que você conta muitas vezes para você torna-se verdade. Uma casa que ninguém alugava, ninguém morava, a casa estava abandonada. Não morava ninguém, estava abandonada, não morava ninguém. Só que ele criou uma casa, não tem ninguém, não sei o que. Aquela casa é mal assombrada. Começou a gente começou a falar. A gente começou a acreditar. Criança, né? Cabeça vazia já sabe. E a gente dizia que
fulano foi morar lá e não aguentou porque ele tava dormindo numa rede. Aí quando tava dormindo, quando acordou, tinha um caixão do lado dele, né? Ou então, que tinha um cachorro de olhos vermelhos. Essa é clássica também. O portão abria sozinho, só que o portão era o portão de ferro. Essa a gente viu, só que realmente foi o vento. Mas na hora, meu filho, foi um corre. Ah, na hora ninguém quer saber, não. Você não ouviu um pé de pirraia na hora. A gente sentado no meio fio, coisa de criança dos anos 80, sentado no meio fio, conversando besteira, tirando com alguma coisa. De repente, meu filho, aquele portão de ferro fez e bateu na alpendre assim. Pá! Meu amigo, não ficou. Nenhum pirralho que tava na rua dormiu naquele dia. E não ficou um pé de menino, nem sandália, ó. Sumiu, todo mundo correndo. No dia seguinte foi o comentário que não sei o que. Pior foi meu melhor amigo, que morava em frente à casa. Ele morava umas 8 casas depois, mas ele que morava em frente, meu amigo. Coitado, sofreu nesse dia. Então, Anderson, como eu falei aqui, né? Eu sou uma pessoa relativamente cética, mas nesse dia o meu ceticismo, ele foi por água abaixo. Como eu disse, né? Hoje tá pró, no mínimo. Como eu disse, eu estudava lá no Cefis, né? E assim, eu sempre chegava cedo, porque como eu vinha do trabalho, então eu já largava, chegava lá, ficava estudando e tal. Aí nesse dia eu cheguei mais cedo, fui até onde ficava a minha sala, né? E tava lá estudando, né? Tem a entrada da sala, aquelas salas do Cefis gigantescas, né? Aí tinha a entrada e eu tava um pouquinho mais pro meio da sala, assim, né? Aí beleza, tô eu lá estudando e tal. Quando de repente eu escuto um barulho, como se fosse assim, imagina uma cadeira que você suspende ela um pouquinho, cadeira de madeira, né? Suspende ela um pouquinho, solta no chão, ela dá aquele, sabe, aquela pancada, pá! Aí eu olhei assim, né? Não, deve ser o vento ali batendo na janela, alguma coisa e tal. Tudo bem, né? E fiquei lá, continuei lendo, só que, tipo, sabe quando você já fica meio desconfortável? Aí tô eu lá lendo e tal. Cabreiro. Boa, famoso cabreiro. Aí, beleza, de novo o mesmo barulho, pá. Só que aí, dessa vez, eu identifiquei de onde o som veio, né? Mais ou menos, tipo, mais à frente de onde eu tava sentado, assim. Aí eu, opa, já dei aquela parada assim, né? E aí fiquei olhando pro texto, olhando pra frente, olhando pro texto, olhando pra frente. E aí, cara, sem mentira, se eu tiver mentindo, eu segue, como diz o pernambucano, né? O dito popular. E aí, cara, eu vi, pô, a cadeira, ela literalmente, assim, ela se deslocou alguns centímetros, assim, pra frente, fazendo barulho, pá, e se deslocou. Cara, na hora que eu vi isso, aí eu disse assim... Meu amigo... Aí eu dei aquela gelada assim, aí eu digo, pô, eu tenho duas situações aqui. Ou eu finjo que não tá acontecendo, o que é impossível, ou então eu levanto e meto o pé pra correr aqui. Quando eu me levantei, aí o pessoal que... tava chegando, né, pra assistir aula, aí começaram a chegar as pessoas assim, aí eu digo, bom, agora pelo menos eu acho que a assombração ela vai se aquietar um pouquinho aqui, porque tem mais gente, né, quando você tá sozinho, ela... As assombrações são meio tímidas, né? Aí, cara, mas sem brincadeira, pô, nesse dia, como eu falei, meu ceticismo ele foi por água abaixo, porque eu vi literalmente a cadeira se mexer. Não sei se, tipo, eu tava tão impressionado com a situação que posso ter visto coisas, ou se de fato a cadeira se mexeu, né? Eu sei que o Luiz tem uma história também, né, Luiz, que foi cumprimentado aí, né? Eu tenho, cara. Quando eu era pequeno e eu morava lá na estância, né? Assim, na verdade, eu tenho uma série de histórias, né? Mas, enfim, essa aqui que eu vou contar, eu acho que é bastante interessante, que é o seguinte, estavam eu e a minha mãe na sala, e aí eu no chão, brincando e tal, minha mãe no sofá. E aí, de repente, eu vi nitidamente, né? Quando passou do quarto da minha mãe para o meu quarto, uma moça, certo? Mas ela usava um vestido comprido, como parecia, assim, um vestido colonial, entendeu? Cabelão comprido, muito bonito. Ela era uma moça bonita. Aí eu fiz assim, olha que moça bonita, né? Aí minha mãe, que moça? Aí eu, aquela que entrou no meu quarto. Aí tem gente até que tira onda com isso hoje, né? Ah, tá, não sei o quê. Ficava vendo muito bonita entrando no quarto já desde aquela época. Aí eu digo, não, Aí eu digo, não, eu vi, tem uma mulher ali no quarto. E aí mãe se levantou do sofá, foi até o quarto da gente, né? Acendeu a lâmpada, a luz do corredor e tal, e tipo, não tinha ninguém. Hoje eu não sei, né, se foi uma impressão de algo, sabe, alguma imaginação, alguma coisa assim, mas na época eu vi nitidamente. Agora, uma moça jovem, né, parecia ter o que seriam uns 17 para 19 anos no máximo, né? Mas eu vi nitidamente uma moça em um vestido comprido, cabelos muito compridos, muito bonita ela, ao que parece ser uma moça de época, né? Sair do quarto da minha mãe e adentrar no meu quarto. Aí eu disse, ó, a moça ali, a moça aí, que moça? Eu vá lá, tem uma moça ali no quarto aí, quando vi... Ô Luiz, nada. e uma assombração já te cumprimentou também, não foi?
Quando tava voltando da escola. Também. Também. Te deu boa tarde, foi? Foi, te deu boa tarde, não foi? Não me engano, parece que foi isso mesmo. Uma históde época de colégio, né? Aí eu tinha saído da escola e eu sempre voltava caminhando para casa, né? Era uma distância considerável, mas eu gostava de andar. E aí, quando foi uma vez, eu disse, vou parar aqui para fazer um lanche e tal, e aí eu sentei no meio-fio, né? E aí, resultado, eu estudava no turno da manhã e era o início da tarde. E aí eu fazendo um lanche, eu de cabeça baixa, né, distraído, quando de repente eu percebo uma pessoa se aproximando, né? E aí eu escuto aquela voz nitidamente, né? Boa tarde. Aí eu, boa tarde. Aí levantei a cabeça, quando levantei a cabeça, o canto mais lindo. Eu disse, como assim? Eu digo, rapaz, olhei pro canto, olhei pro outro, talvez ainda tinha alguém escondido, né? Sei lá. Eu digo, pô, isso é sacanagem, pô, isso é alguém tirando onda e tal. Mas eu olhei assim, procurei até do outro lado da rua, pô, e não tinha ninguém. Aí na época eu digo, oxe, me benzi e fui-se embora. Eu digo, já pensasse, cara. Eu também tenho algumas histórias, mas a que me deixa assim, mais apavorado foi o que aconteceu assim, à luz do dia, né? Eu já vi algumas coisas. Teve uma coisa que aconteceu até no nascimento do Miguel, né? Que vocês sabem que, meus amigos sabem, né? Que Miguel fez uma cirurgia no dia que nasceu, né? Uma cirurgia arriscadíssima. E eu me escondi no hospital. Porque era proibido ficar, né? Só podia ficar um acompanhante até 10 horas da noite. Eu me escondi primeiro no banheiro. E depois fui para a sala de visita, né? Que eles fecham a partir das 6, eu fiquei escondido lá. Aí eu vi umas coisas estranhas, mas essa não me assustou muito não. O que me assustou mais é quando eu era pequeno. Gostava muito de jogar bola, né? Na rua. Acontecia, eu não vou dizer a frequência, mas era muitas vezes, de entrar vidro no pé, né? Você jogando bola na rua descalço, aqueles pedacinhos de vidro bem pequenininho entrando no pé. Aí eu virando, mexeu lá, eu pra agulha, porque antigamente tinha essa resenha, né? Quando a minha mãe, ela tinha uma máquina de costura, mas ela não era costureira, ela gostava como se fosse um hobby. Aí tinha agulha, alfinete, né? Aí quando entrava um vidro, eu ficava tentando tirar o vidro com agulha. No pé no dedão, né? No dedão ali do pé, com aquela carnezinha, aquela pelezinha mais dura, né? Que você fica ali. Só que tem uma hora que você chega, né? Na parte que dói. E aí eu agoniado, tentando tirar o vidro, botava um espelho, botava uma agulha. Aquela confusão toda, né? Dizendo, se não tirar, vai pro hospital cortar o dedo. Eu disse, meu Deus do céu, pronto, lascou. Isso era pra evitar você jogar bola descalço, né? Pra dar o medo. E aí eu jogando bola, eu tentando tirar o vidro, aí passa uma pessoa assim, né? Outro jovem assim, um pouquinho mais velho que eu. Aí pergunta, tá acontecendo o que aí? Aí eu disse, rapaz, tô com o vidro aqui no pé, complicado. Ele, peraí, porque eu tiro, vou te ajudar aqui. Aí eu, não, vai doer, não, confia em mim. Eu vou tirar o vidro. Aí começou a catucar lá o pé, meu dedo. Aí não é que o cara danado tirou o vidro. Não, pô, aí, tranquilo. Aí eu, obrigado, não sei o que, fiquei todo feliz, né? Aí nisso, minha mãe tinha passado, tava sentado na calçada, minha mãe passou várias vezes assim, né? Pra estender roupa e na cozinha. E pra mim ela tinha visto, né? Que tinha acontecido. Aí eu, mãe, tu viu? O menino tirou. Falei, que menino? Tava ali sozinho. Aí é o quê? Aí eu tava na rua, aí isso ele dobrou na esquina que tem assim, né? Aí eu corri pra esquina, quando olho pra rua, não tinha ninguém. Aí eu disse, é mentira. Dali, o alívio do vidro fora do pé foi o cagaço. De não ter encontrado ninguém. Eu disse, meu Deus do céu. Mas essa foi pesada. Vote. Parabéns, ganhou das 4. Ganhou das 4 aqui. A gente tá gravando esse episódio aqui, já são quase 11 horas da noite, né? Aqui em casa tá todo mundo dormindo, aí eu tô sozinho aqui na sala, velho. Contando essas histórias, já tô dando aquela olhada meio desconfiada aqui pros lados, Ju. Assim e tal. Eu vou logo avisar pros amigos, né? Que daqui a pouco eu vou olhar pro lado assim. Eu não tô falando com ninguém, não. Minha mãe daqui a pouco vai dormir. Ela só vai dar um tchauzinho assim. Tá muito estranho assim, viu? Tem alguém aqui do lado. Né? Não tô falando com fantasma, não. Agora, dando uma vasculhada lá no site, né, do o Recife Assombrado, cara, teve um dos artigos que tem lá, me chamou bastante atenção, né, que a gente até chegou a falar aqui o fato da cidade ter alguns bairros, localidades que tem nomes relacionados a assombrações, e um dos que me chamou a atenção foi aquela praça Chora Menino, porque eu sempre passei por ali, né, sempre dá por ali, e achava um nome curioso, né, Chora Menino, mas nunca tinha parado, assim, pra pesquisar o porquê daquele nome. Aí, coincidentemente, quando eu tava, né, navegando lá pelo site, aí eu vi a história
história lá da Choraminina e achei bem interessante, né? Que foi ali É um na... evento histórico, inclusive. É, tá relacionado a um evento histórico. Pode falar aí, Roberto, pra gente. Foi um evento assim que houve no Recife do século XIX, eu não recordo exatamente a data, né? Mas assim, foi depois da Revolução 1817, algumas décadas depois. Então houve uma revolta, mais ou menos seria isso, assim, uma revolta dos soldados, né, com as chefias, com os oficiais, porque naquele tempo o soldo deles era baixo, né? E eles eram submetidos até a castigo físico, né? Então, quando faziam besteira lá, tu mandava chibatada nos soldados. E teve uma revolta na cidade, essa tropa se revoltou, né? E entrou em confronto com outros soldados, outros oficiais. Essa revolta se chamou a Setembrizada, porque se deu no mês de setembro, né? E foi 3 ou 4 dias de massacre na cidade, assim, de muitos mortos, centenas de mortos, centenas, né? A cidade ficou muito traumatizada com aquilo ali. O recifense ficou muito traumatizado, porque foi uma coisa muito bárbara, né? Pelo que contam os relatos. Quem tem um relato muito vívido disso aí é o Pereira da Costa, né? Que é um historiador pernambucano, né? Muito conhecido e tal. Fez um trabalho muito bom chamado Os Anais Pernambucanos, né? E ele registra isso aí. Então, houve isso aí. Esse lugar onde hoje, que é ali no bairro da Boa Vista, já em meio Paissandu, por ali, né? Hoje é mega movimentado, passa carro pra caramba, todo mundo vai pra ali, quer caminho pros hospitais, não sei o que, bababá. Mas naquele tempo era um deserto, né? Um lugar ermo, assim, chamado Sítio do Mondengo. Um lugar, assim, abandonado, assim, um lugar que não tinha, né? Mas esse local foi palco de uma certa batalha, entendeu? E dizem que nessas batalhas, nesses confrontos, morreram, a famosa que a gente chama de a bala perdida, né? Morreram mulheres e morreram crianças, né? E aí dizem que as crianças mortas naquele lugar choravam à noite, né? Durante muito tempo a cidade começou a acreditar nisso, né? As pessoas tinham muito medo de passar por lá. O Gilberto Freire, ele dizia que, no própria história que ele escreveu sobre a Choraminina, no livro Assombrações de Recife Velho, ele fala que existia a possibilidade das pessoas estarem confundindo aquilo ali com o coachar de um sapinho, porque ali era uma águia de mangue, meio charco, assim, então... Mas, assim, era um trauma da cidade, né? Agora, independentemente disso, apesar de ser uma praça altamente urbana hoje, num lugar movimentado, mas se você passar lá à noite, num horário deserto, você sente uma energia meio carrego lá, entendeu? É pesado, assim, entendeu? Então, tudo isso são os traumas da cidade, né? A cidade tem as suas histórias, né? São ligadas a esses traumas e essas lendas, essas coisas. Por exemplo, o bairro que hoje não se chama mais bairro, não tem esse nome, né? Mas é uma localidade, Sim, é verdade. Assim, o Encanta-Moça. Olha que nome poético, né? O Encanta-Moça. Isso é uma lenda da cidade, porque dizem o seguinte, que ali existia uma propriedade, na propriedade morava um casal, assim, seria uma pessoa rica e tal, que morava ali, mais ou menos isso, tipo, talvez fosse um engenho, alguma coisa assim. E o cara, o sujeito lá, o dono da casa, o senhor do engenho, da casa, o ricão, tinha uma moça casada com uma mulher belíssima e que ele tinha um ciúme doentio daquela mulher e não deixava que a mulher saísse de casa, desconfiava até que ela tinha casa até com um escravo da casa, era um inferno. E a única diversão que essa pobre tinha era fazer uns passeios ali nas imediações, que é para você ter uma ideia de onde é, ali onde é a Via Mangue, né? Mais ou menos isso aí. Aí ela fazia aqueles passeios ali e tal, mas disse que uma vez ele ficou, e ele não gostava, né? Segundo a lenda, ele não gostava dessa saída dela. E aí disse que uma vez ele percebeu a saída dela, ao voltar para casa, e a perseguiu, né? E ela, para fugir da loucura do marido, ela fugiu para os mangues e se encantou nos mangues, né? E aí, a partir daí, ela se tornou uma espécie de sereia do mangue, porque ela parecia nua e belíssima, atraindo os homens para dentro do mangue, para que eles enlouquecessem ou morressem, né? Aí aquele lugar ficou conhecido como Encanta-Moça. Na verdade, a lenda traduz aí uma situação que hoje a gente chama de feminicídio, né? O cara matou a mulher, sacudiu no mangue, provavelmente foi isso, né? Aí foi como o imaginário popular, a cidade, a crônica da cidade lidou com aquilo ali, mas isso é coisa do Recife, né? O Recife tem essa característica. Segundo o Gilberto Freire, ele tem essa tese que é defendida por outros estudiosos da sociologia, da história, diz o seguinte: por que o recifense gosta tanto? Vocês contaram várias histórias mal assombradas, né, que foram testemunhas aí, mas por que o recifense gosta tanto disso? É porque diz que a sociedade patriarcal, canavieira, ele
tinha na sua Constituição, na forma como ela se formou, uma adoração muito grande pelos mortos. Então, Gilberto Freire diz isso exatamente assim. Na hierarquia das casas grandes, eram os santos, os mortos e os vivos. E se cultuavam os mortos, né? A memória deles, assim, de alguma forma. Tanto é que, durante muito tempo, as pessoas, os parentes, não eram enterrados assim, principalmente se fosse rico, né? Era enterrado dentro do engenho. O cara fazia uma capela para enterrar os caras lá, entendeu? Se brigou no Recife para ter um cemitério público, porque a galera não queria. A galera ou que enterrasse lá, perto da casa dele, ou dentro das igrejas, que era um costume também que se difundiu muito no Brasil, né? De enterrar dentro das igrejas. Então, o pessoal tinha esse apego à figura do morto, assim. Tem a história da botija, né? O morto que volta para dizer, normalmente cara, em tem um sonho, né? tesouro enterrado, e diz um bocado de... Em sonho ele aparece, diz, olha, você tem que ir lá e tem que rezar não sei o quê, e se você não for sozinho vai desaparecer o tesouro, e tem várias histórias de botija. Então é por isso que a Recife é cidade assombrada, por causa disso, porque na cultura pernambucana existe um apego a essa coisa do sobrenatural, do morto. Não se acha que o morto foi embora, né? E ao mesmo tempo as entidades, que aí também entra a cultura afro-brasileira, a cultura indígena, as entidades estão em torno da gente, elas você não vive no mundo material, você vive no mundo dessas entidades que tiram o vidro do pé, entendeu? Que aparece na casa da pessoa, como uma moça que é esfumaçada, entendeu? É isso aí. Então, são essas as explicações, né? Mas eu não estou dizendo que fantasma não existe, eu estou dizendo que existe. Olha aí, tá. Roberto, uma pergunta aqui. Tá, já que você é um grande conhecedor aqui, além dos mal-assombros, que eu adoro essa palavra, assombração, parece muito geral. Agora, mal-assombro, como o Recifense fala bem, né? Mal-assombro. Veja. Mal-assombro é pra lascar mesmo. Os livros que eu já li, inclusive seus, né? Eu tenho, assim, o local que eu acho, né? Que é o lugar mais mal-assombrado de Recife. Eu acho, né? Para você, qual é? Sim. Olha, certamente é a Cruz do Patrão, que para o ouvinte... Pronto, exatamente. Essa daí, meu amigo, ainda bem que não passa perto mais ônibus, navio, mais nada. Meu amigo, é um negócio pesado. O ouvinte que não conhece a Cruz do Patrão é o seguinte: se você mora no Recife, passa pela Ponte do Limoeiro, olha para o lado de Olinda, você vai ver um monumento lá que parece o bispo, o rei do xadrez, alguma coisa assim. É uma coluna de pedra, é o rei, né? E tem uma cruzinha na ponta e tal. E é grande, tem 6 metros, de pedra não, de alvenaria, né? E aquilo ali é o seguinte: era um istmo, né, que existia ligando Olinda ao Recife do tempo, que não tinha o aterro todo que hoje a gente chama de Complexo Salgadinho, nada daquilo existia. Tudo era água e ali era um istmo, né? E era um lugar altamente ermo, né? Que você, para ir de uma cidade a outra, a pé tinha que passar ali. Mas era totalmente, não tinha iluminação, nada, obviamente, né? É o monumento mais antigo da cidade, está em mapas anteriores à vinda dos holandeses, já constava isso aí. É um marco náutico, né? Servia para balizamento dos navios e era um lugar ermo. E dizem as crônicas que ali era uma espécie de cemitério clandestino, né? Onde se jogavam as pessoas escravizadas. A história é essa. Inclusive, tinha testemunhos de viajantes estrangeiros que teriam visto esses corpos lá. Embora as pesquisas arqueológicas não tenham comprovado isso. Mas é um lugar que... aí diziam que apareciam vultos escuros, arrastando correntes, né? Isso, mais de um escritor mencionou aquilo ali como um lugar assombrado, um escritor do século XIX, começo do século XX, né? Lá eram mortos soldados que condenados à pena capital, a galera botava lá para arcabuzar, para matar. Ali aconteciam frequentemente afogamento, tomar banho ali, que ali é o Rio Beberibe, né? Ia tomar banho ali naquele trecho de rio e se afogava misteriosamente. Então tem toda uma história ali. E também foi aí é a parte boa, né? Foi apropriado pela cultura afro. Ali também era um canto que se usava para o culto das religiões africanas quando elas eram proibidas, justamente por ser ermo, né? Mas aí, nesse caso, não tem nada a ver com assombração, é outra coisa, né? E outra coisa sobre a Cruz do Patrão, que é importante falar, assim, isso Pereira da Costa registra no livro dele chamado
Folclore Pernambucano. Ele também falou sobre a Cruz do Patrão, né, essa maldição que teria sobre esse monumento, esse local. E ele dizia o seguinte, que era a crença dos recifenses que as pessoas iam à Cruz do Patrão à noite para vender a alma ao diabo. Já pensaste? E Olha aí? que lugar, hein? É você, Satanás. Que lugar Lugarzinho bom. bom, né? Um lugarzinho bom. A gente queria que tu falasse também um pouquinho sobre os livros que você publicou, o pessoal conhecer um pouco mais. O site começou no ano de 2000, né? Então essa brincadeirinha aí já vai fazer... São 21 anos, né? Que foi no mês de julho de 2000 que começou. E aí já no ano de 2002, eu publiquei o primeiro livro que se chama Histórias Medonhas do Recife Assombrado. E esse livro, na verdade, era assim, uma espécie de coletânea de um material que tinha no site, nos primeiros tempos, né? E esse livro chegou a ser adotado nas escolas públicas, né? Principalmente do próprio Recife, assim, a Secretaria de Educação adotou, né? Para as escolas. Então eu estraguei muitas gerações aí, contando. Muitos professores chegaram, rapaz, eu usei tanto seu livro aí em sala de aula, né? Para assustar os meninos, assim, né? Aí em seguida teve um livro chamado Estranho Mistério do Recife Assombrado, que é uma espécie de... São as crônicas, assim, né? Uns estudos descompromissados, assim, mas meio à moda do próprio Freire em Assombração do Recife Velho, mas, obviamente, sem tanto talento literário, né? Mas que aí o registro, justamente, foi a primeira vez que foi registrado em livro, a segunda vez que foi registrado em livro, que a primeira vez foi no Histórias Medonhas, eu já falava da Perna Cabeluda, e nesse eu aprofundei mais a história da Perna Cabeluda, né? E nesse eu falei também de outra assombração muito massa do Recife, que chama A Galega de Santo Amaro, que é uma mulher. Olha Não é? A Galega de Santo Amaro é clássico. né? Ela anda ali por perto do cemitério. Que é Tiago que mora perto do cemitério, né? Eu moro, mas só que eu moro perto do Parque das Flores. Ah, tá. Mas pode ser que ela apareça por lá também, né? De repente, né? Pode ser que ela apareça. Tá de Uber. Aí ela aparece lá no Santo Amaro e anda por ali, né? Pela rua de Santo Amaro e tal, pá. Quando o cara se... Ela é muito bonita, é uma galega, né? Muito sinuante. Hoje seria cantora de brega, uma Michele Mello, uma coisa assim, né? Aquela figura assim, né? Belíssima e tal, muito insinuante e tal, decotada. E o cara chega lá e se agrada. E aí? Vai rolar, não vai rolar e tal? Não, vamos atravessar o cemitério aí, porque eu moro do outro lado e tal. E o cara, eu não sei como é que o cemitério fica aberto de noite, mas enfim. Aí o cara atravessa e quando chega no certo ponto lá, ele diz, ó, eu moro aqui, ó. E é um túmulo, né? E diz que nesse momento ela vira uma caveira, assim, uma caveira terrível, e a turma sai desesperada. Quando tinha um ônibus elétrico, que tinha uma garagem lá, né, perto do cemitério, na frente do cemitério, diz que ela entrava na garagem do cemitério para falar com os motoristas e os cobradores lá dos ônibus elétricos, né? Então, a história é essa. Então, a Galega de Santa Amaro também é massa. Então, tá nesse livro, Estranhos Mistérios desse Recife Assombrado. Também tem a história da velhinha da Caxangá, né, que é a assombração que aparece no ônibus da Avenida Caxangá. Ela sobe no ônibus, mas não desce, e o povo entendeu que era uma assombração, né? E pronto, esse foi um dos livros. Depois eu fiz teve uma coletânea de contos de vários autores chamada justamente Malassombramentos, né? Malassombramentos. Foi em 2010, também foi adotado em escolas públicas e tal. Tem um livro de contos meu chamado Na Escuridão das Brenhas, foi em 2013. Esses 4 livros foram lançados pela Edições Bagaço, que é uma editora muito tradicional aqui, né? Quem quiser adquirir, pode entrar em contato com a Edições Bagaço, pode ir lá no site, eu acho que tem algumas coisas disponíveis no site. Tem esse livro, Na Escuridão das Brenhas, é um livro... E falta essa das Brenhas aí. que é um... Falta isso pra fazer o quarteto, viu? Tá aqui, ó. Olha, tá vendo? Olha, tá faltando. A das Brenhas é legal. A das Brenhas é legal Na Escuridão das Brenhas aqui pra mim, hein? Olha aí. Que ele é interessante porque é um livro sobre as histórias de assombração do interior, né? São contos, né? E esse aí. E aí depois veio o Almanaque Pernambucano dos Causos, Malassomos e Lorotas. Esse fez muito sucesso. Olha aqui. E esse eu tenho que fazer uma pausa, não é meu.
Esse aqui é da Sim. minha namorada, que quando Olha soube, só. leve pra ele ter não sei o quê. Emily, um Olha beijo. que bacana. Como é o nome da tua namorada? Emily. Emily, um abraço aí. Que bom que você gosta do nosso livro. Que eu escrevi esse livro aí com a Rúbia Lócio, né? Que é uma folclorista. Putz, eu aprendi demais com ela, assim. Foi muito bom, assim, esse trabalho. E curioso, assim, porque quando a gente tava fazendo as pesquisas para o Almanac, é que eu escrevi O Escuridão das Brenhas, porque comecei a ouvir as histórias e ficcionalizar, né? E teve outra coisa que eu acho bem marcante, assim, que a gente, através do projeto, a gente conseguiu fazer uma adaptação em quadrinhos do livro Assombrações do Recife Velho, né? Publicado pela mesma editora que detém os direitos do Gilberto Freire, que é a Global. E esse livro, esse quadrinho chama Algumas Assombrações do Recife Velho, né? Então foi um trabalho bem interessante, foi justamente quando o André Balá era o roteirista dos quadrinhos, Theo Pinheiro, que é um quadrinista alagoano, que trabalhou com a gente, foi uma coisa muito bacana isso aí. E aí eu vou aproveitar para fazer o meu jabá, certo? Porque é o seguinte, está no Catarse, né, aquele site de crowdfunding, né, coisa bonita isso, crowdfunding. Famosa vaquinha, né? É a famosa vaquinha, né? Vamos juntar uma grana para ajudar o poeta, né? Seria isso. Um trabalho que eu desenvolvi com um quadrinista de São Paulo chamado Kiko Garcia, sujeito altamente talentoso, competente. Então ele escreveu alguns textos e eu escrevi outros e ele fez as ilustrações. E é um livro justamente que tematiza essa coisa das assombrações do interior, o horror das histórias antigas, né? E o livro se chama Assombra Contos. Causos que o povo conta. Então tá lá no Catarse, né? Catarse/Assombra Contos. E aí quem quiser tá nessa fase, né, de pré-venda e tal, pode ir lá. Inclusive através desse canal do Catarse, você pode adquirir as histórias em quadrinhos do Recife Assombrado, que tem uma possibilidade de você levar o livro e outras publicações, né? Se apoiar e tal. Então fica aí a dica. É isso aí, ó, que o Anderson está mostrando a maldição circular. Também tá lá. Circular, Que isso aí autografada aqui, ó. Olha só. Autografada pelo Luciano Félix, cara. Rapaz, Luciano é uma competência. Esse Luciano Félix dele é absurdo, é lindo demais. Não, ele rapaz, ele é maravilhoso, ele é fantástico. A gente teve a oportunidade também de trabalhar com ele, ele é fabuloso, assim, né? Aí ele é muito bom. Bonito, ele é muito. Pronto, aí através dessa campanha do Catarse, você pode adquirir o seu ouvinte aí está escutando o podcast, ele pode adquirir lá no Catarse esse Assombra Contos, que tá belíssimo também, tá muito bonito, e outras histórias e quadrinhos do Recife Assombrado, né? E eu tô me aproveitando mesmo de você, vou fazer outro jabá, certo? Que é o seguinte, quem gosta de podcast, tem o podcast do Recife Assombrado, né? Olha Toda aí. temporada já está disponível no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, lá no site também tem. São 17 episódios que foram gravados ano passado. A gente está se organizando para fazer a segunda temporada, mas já pode ir entrando aí na ouvida desse podcast, que a gente fala de lobisomem, da comadre Fulozinha, das histórias de assombração do Recife, e tem vários episódios aí que realmente que você tem que escutar à meia-noite, ou então às 3h33 da manhã, da madrugada, para curtir, porque... Agora, assim, uma dica, viu? Se você é só curioso e não tiver realmente assim, um coração forte, meu amigo, dá um cagaço. É sério, bicho. Olha, vocês me conhecem, você sabe que eu gosto de história. De vez em quando, tá assim, tá à noite, vou deitar que eu tá um Recife Assombrado. Aí bota aí. Aí passa assim, eu vou dormir, não, essa aqui não. Essa eu vou pôr, amanhã essa aí escuta de dia. Eu lavando roupa, lavando prato, bota pra escutar. Essa é escuta de dia, bicho. Tem umas que são cabulosas. Cabulosas, mas isso é coisa que se identifica. Tu é doido, macho. A gente vai deixar, né, na descrição, né, do nosso episódio todos os links aí referentes à campanha lá do Catarse, ao site também do Recife Assombrado, e também deixar as redes sociais também disponíveis aí para quem quiser acompanhar esse belo trabalho do Roberto Beltrão aqui, que gentilmente, né, cedeu aí um pouco do seu tempo e da sua vasta experiência aqui nos contos e malassombros aqui do Recife. A sua expertise em assombramento. Eita! Tá. Rapaz, só fazendo uma apurada aqui de Recife, vamos lá. Cruz do Patrão. Difícil chegar lá, né? Porque foi fechado isso. Mas vamos lá. Não dá. Praça Chora Menino, você passa, não sabe. Isso. Mas a Praça Chora Menino, você tem o bairro de Afogados, que o nome não tem Afogados por um motivo qualquer.
Ah, sim, né? tem uma razão, tem uma razão. Encantamoço. É um lugar muito assombrado, o bairro de Afogados. A Avenida Malaquias ali aonde? No Rio Ali é Barbosa, Aflitos, né? Aflitos. Ó, é. você notou de alguém que conhece Malassomba? Não, é um rapaz, local muito a bom, Avenida Malaquias né? é um carrego, velho. É um carrego, E é um carrego, velho. Pronto, É a assombração braba, carrego. braba. Açude do Prata, Sim, ali já também. chegando Dois Irmãos, o próprio Dois Irmãos. Vários sobrados de Santo Antônio. Isso. Sim. Aquele bairro de Santo Antônio, meu filho, aquela igreja deve ter um trabalho para espantar aquele negócio. Santa Amaro, né? Aliás, São José, Santo bairro São Amaro. José, Os bairro bairros São José, São José, putz, ali. bairro do Poço da Panela, meu amigo, lá olha, eu moro aqui perto do Poço da Panela. Rapaz, ali é tão assombrado que tem uma estátua que anda, velho. Só pra você ter ideia, assim, de leve. Aquela estátua anda ou não anda? Anda. Anda, rapaz, com certeza. Anda. Ali no Com poço, certeza. de dia já é meio É? sinistro ali, imagina à noite. Não, Pois é. você tá de bronca, é sério. Eu acho pior quando tá entardecendo ali, ó, tá começando a escurecer, você olha para as ruas assim, todo mundo já tá em casa, passa um ou dois carros ali, é um negócio complicado, rapaz. Tem uma ONG ali que trabalha com animais, que eu fui visitar algumas vezes ali, rapaz. Na saída, eu saindo assim, em 5 horas, 6 horas, meu Deus do céu. Aí eu olho pro lado, pra ver a imagem de Luiz. Luiz tinha sumido. Aí de repente surge Luiz com a cabeça. Subindo assim. Ei, irmão, fácil não. Subindo assim, o que é isso, Luiz? Quase meia-noite, aí comentando, dá uma sumida. Depois tá tudo bem aí, Luiz? Tá, tudo tranquilo. Tá tudo pra você, né? Que susto miserável. A minha nem passou do quarto dele, da mãe dele pro dele ainda. Isso é um fato. É verdade, né? É verdade. Isso foi só alguns que eu lembro, né, das leituras aqui. Porque provavelmente, ó, já teve Lobisomem na Torre, Sim. mais sim. recentemente. Na Na Vaza. Torre, foi 2000 e pouco. Vila Na Santa Várzea Luzia. ali, como já da Várzea. Vila Santa Luzia. Sim, rapaz, na Santa Luzia. Meu Deus do céu. Verdade. O bairro de Arthur Lundgren, né? É paulista ali, né? Caeté, Paulista. Paulista. Música é paulista, é. Né? Se não me engano, isso já foi uma professora amiga minha que falou que os Lundgren tem na sua árvore genealógica alguém que ficou muito doente, meio amarelado, com uns orelhão. O famoso Papa Figo, né? Isso, exatamente, né? O Lundgren foi um Papa Figo. Isso também é boato, né? Não sei. Quando o povo de Tá novo junto aí. alguma alguma coisa tem. Um fundo de verdade tem aí, né? É, exatamente. Uma das minhas assombrações, assim, preferidas, assim, mas muito mais pelo nome, que eu acho um nome com uma sonoridade muito bonita, assim, embora a história seja bem macabra, assim, é a Cabra Cabriola. Cabra Cabriola é show de bola, velho. A Cabriola é fantástica, velho. É a perna cabeluda do século XIX, entendeu? Olha aí. Isso. Mas ela atacava criança, né? Que era meio desobediente. Era. Porque era uma cabra, a turma dizia, né? Que era uma cabra que comia os meninos, né? E é justamente faz parte daquela ideia de coerção, né? Olha, não vai não que a cabriola lhe pega. Mas disse que ela imitava a voz da mãe, né? E esse é que era o problema. Ela fazia Olha as crianças abrirem as portas, porque ela imitava a voz da mãe. E quando ela abria, pronto, aí a cabra comia os meninos tudinho. Ela já era, né? Se fosse nos tempos atuais, ou um pouco antes, ia ser chamado de comunista, comia criança. É verdade. Sabe? É comunista, né? Comunista. Mas acaba a cabriola, meu amigo. Isso aí a cabra gente leva na comunista. gaiofa hoje, mas naquele tempo, bicho, eu tinha medo mesmo. Não era brincadeira. Essas histórias, elas meio que vão se reciclando, vamos dizer assim, né? Vão mudando os elementos, mas a essência dela sempre permanece, né? Como falou. Por exemplo, na época que eu era criança, tinha muito aquela história do velho do saco, né? Que passava levando as crianças que eram desobedientes, né? Então você ficava ali sempre com aquela... Aí você cometia uma desobediência em casa e sua mãe dizia, olha, o velho do saco vai lhe levar, não sei o quê. E aí, quando você tava na rua e via alguém, por alguma razão, alguém lá com algum saco nas costas, carregando alguma coisa, você ficava desesperado, o homem do saco corria e tal. E todo bairro sempre tem, né? Aquele carinha que tinha esse estereótipo, assim, né? De tá sempre andando lá com um saco carregando algumas coisas e todo mundo achava que ele era o velho do saco. A quantidade de primo, né, da mãe da gente, da tia, que Isso. foi levado pelo velho do saco. Olha, primo, quando era pequeno.
tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que o velho do saco, todo ele mundo. trabalha, né, junto com o Papa Figo. Isso, Quando o exatamente. Papa Figo é doente, aí tem mais É. tem dinheiro, né? Quando é filho de, É. né, filho de fazendeiro, aí o cara faz, não, o senhor me paga aí um dinheiro, né? Aí eu vou lá, trago o menino, agora tem que deixar um dinheiro para cobrir aí a Pra falta que ele vai família. fazer, né? Para a família, né? Até parece que o Exatamente. dinheiro ia Vocês falam- pagar a vida de uma criança. Né? Vocês Mas falaram é do isso mesmo. lobisomem. O lobisomem teve cobertura nacional. O lobisomem Olha aqui da só, Várzea. da Várzea, né? Foi, é. Uma pessoa. Recife também passou a ser uma cidade com avistamento de OVNIs também. Eu fiquei imaginando, Recife, uma cidade pequena, toda É. iluminada, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas como você Não. falou, né? As coisas vão mudando Rapaz, de acordo com. porque a minha tese é o seguinte, que Recife, a turma, às vezes eu digo isso, a turma pensa que é brincadeira, mas não, é um lugar bizarro, não dá para negar. Ó, você falou aí, o Rômulo falou aí, avistamento de OVNI, pô, geralmente o OVNI aparece no lugar ermo, né, aquelas brenhas, não sei o que, no meio dos matos, para abduzir a pessoa. Varginha. Pronto. No Recife ele aparece aqui, No ele meio da aparece na cidade, no meio, Na em cima do cidade, Morro né? da Conceição, Boa. entendeu? Na Boa Vista. A gente Olha, é do contra, velho. A gente é do contra. Né? A gente é do contra. Olha, eu tava dizendo um dia eu estava participando aqui de uma live com o pessoal de São Paulo, que é do canal Calafrio, né? Aí disse assim, ó, eu digo, olha, para você entender o que é Recife, como é bizarro Recife, você imagine o litoral do Brasil, gigantesco. Pega o mapa do Brasil e vê o litoral, né? Pá, praia para todo canto. O único lugar que tem ataque de tubarão é no Recife, bicho. É verdade. Pelo amor de Deus, velho. E você sabe que isso aí, a turma diz coisa recente, mas não é. Porque, por exemplo, ali na igrejinha de Piedade, a lenda que existe lá é do padre sem cabeça. É Não um foi padre sem tubarão. cabeça que aparece lá. E foi o tubarão. E diz assim que ele é Olha sem só. cabeça porque o tubarão comeu a cabeça dele, velho. Isso não é coisa Recente não, Roberto? recente é coisa de muito tempo, entendeu? Antes de se falar em tubarão, o tubarão já atacava aqui. Então é o seguinte, Recife, meu irmão, se ligue, velho. Não dê bobeira não, porque o que acontece é o seguinte, ó. Se a gente falou, todos esses lugares aí, o Anderson nomeou vários lugares, lendo aí as histórias. Sim, tudo bem, você não vai para canto nenhum desse de assombração, você, né? Não vou me arriscar. Por exemplo, Teatro Santa Isabel, tem assombração também, por exemplo, né? Uhum. Palácio do Governo, tem assombração. O Arquivo Público, tem assombração de Frei Caneca lá dentro. Tudo isso. Aí eu não vou. Tudo bem, eu não vou para esses lugares para não ver assombração. Não adianta, meu velho. Tem em todo canto. Porque a assombração vai tirar vidro do seu pé. A assombração, quando você estiver lanchando na rua, ela vai dar bom dia a você. Boa tarde. Olha aí, que Boa maravilha. tarde a você, tá entendendo? Se você estiver no Cefiche, lá, concentrado, estudando, Cadeira vai ela vai mexer. bulir a cadeira, entendeu? Quero que ele Isso, Tamandaré. você tá em Tamandaré, meu velho. E a assombração aparece lá em Atrás de Tamandaré, bicho. Entendeu? Então, você é do Recife, você é de Pernambuco, se conforme. Porque Você a assombração está vai estar assombrado. junto de você. Exatamente. Não tem jeito. E fora que existe um circuito turístico também muito forte, né? Em relação a essa Sim. questão, né? Você Agora, acaba. eu batalhei muito por isso. Eu dava muita corda no pessoal do turismo, o pessoal não acreditava. Não, isso não dá, não. Hoje em dia a turma vê que isso dá, que isso aí é uma fonte de renda, é uma atração interessante. Hoje em dia se pratica muito isso. E eu acho muito bom, porque realmente é uma coisa legal, assim, né? Que vende a cidade de outra maneira. Porque turismo assombrado existe no mundo todo. Uhum. Todas as cidades, Londres, várias cidades da Europa, aí nos Estados Unidos que paga para ficar hospedado num hotel assombrado. Hospedado em hotel assombrado. Isso. Né? Aqui em Recife, né, aquelas caminhadas, tal, inclusive na faremos, né? Assim que acabar a pandemia, né? Tá pensando em fazer Tu isso falou no daí. arquivo público, falasse no Teatro Santa Isabel. Eu levei uma vez umas criaturas de Jesus, né? Alunos, para aquele museu de arte sacra, que é do lado da Capela Dourada. Os Sim. bonecos tudo de cera, cabelo de gente morta, né? Eu olhava para os bonecos assim, eu dizia, ainda bem que a visita é durante o dia. Mas na noite. À noite. Aquelas criaturas lá representadas, tudinho lá, tudo de cera, bem perfeitinho assim, aquelas roupas antigas, né? Aquele cheirinho de velho. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui para fazer um percurso. Passa na Capela Dourada, depois vem o Museu de Arte Sacra.
pra você ter uma ideia, um dos lugares mais assombrados da cidade é um negócio que eu não registrei bem, tô devendo ao leitor do site e do livro registrar isso aí. Um dos locais mais assombrados da cidade é o Museu da Cidade do Recife, que atualmente é o Forte das Cinco Pontas, né? O Forte das Cinco Pontas, meu amigo, é um carrego, é assombração, são os fantasmas dos soldados, né, que morreram lá. Inclusive, assim, passando já para outro nível de especulação, o pessoal que faz parapsicologia aqui no Recife já fez estudos lá e já gravaram imagens sinistras, assim, sem explicação, e gravaram vozes lá dentro. Eles me mostraram essas vozes, velho. Não tô brincando, não, sério. O cara, um grito de socorro, você ouve claramente, assim. Ele tem um túnel, assim, uma espécie de túnel lá no forte, né? E aí os caras ficaram lá uma noite toda e gravaram, bicho. Eles só perceberam o som depois que foram ouvir a gravação. Na hora não escutaram nada, mas depois escutaram. Então, é um lugar muito assombrado. Então, meu amigo, não brinque não. Recife não. Você... tá de bem, entendeu? O segredo é você estar de bem das assombrações, não ficar de intriga com ela. Pronto. Roberto, eu acho que eu estava contigo na palestra da Sociedade para Psicologia do Recife, foi lá na antiga, né? Livraria Cultura, num Dia das Bruxas aí, mostrou tal, realmente. Exatamente, foi. Exatamente. Eu tava lá e... O pessoal é meu amigo, rapaz, lá, aquele pessoal é meu amigo. Você passa essa mão na cabeça. Caramba. Não é fácil não, velho. Brincadeira. Pior que eles mostraram realmente, assim, ele soltou e não foi assim, o que é que vocês estão escutando? Ele disse assim, olha, vocês vão escutar socorro agora. Porque você fica meio induzido aqui, né? Aí você fica lá e você escuta aquilo. Não é assim, socorro alto. Aí você escuta assim, aquele som ambiente. Um sussurro. Aquele socorro. Socorro. Não, total, velho. Sussurro, assim. Um sussurro meio pesado, mas você escuta. Rapaz, sussurro e arrupia suas costas. Ixi. Aí só faltava escutar alguém falando assim, né? Quem está aí? Quem está aí? Aí outro gato. Outro gato. Quem está aí? Outro gato! Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu só queria agradecer a vocês, né, a oportunidade dessa conversa, assim, porque isso pra mim falar de assombração, meu amigo, a gente, se precisar, vira a noite toda, assim. Aí, como eu tava dizendo pra esse pessoal aí do canal Calafrio, dizendo assim, ó, eu tenho um caixão de defunto em casa cheio de história, então se deixar eu conto toda a história. E aí, mas eu agradeço demais, né, a oportunidade de a gente bater esse papo, contar essas histórias, ouvir as histórias de vocês, porque o que eu gosto mais é de ouvir, eu gosto mais do que contar, eu gosto de ouvir as histórias, né, porque eu fico só pensando, rapaz. Pronto, e aí convidar o leitor a visitar nossos canais, nossa campanha do Catarse, né, eu acho que quem vai curtir bastante o livro. E é isso, e agradecer a vocês, mas todo mundo ligado aí, entendeu? Quando desligar o Zoom aí, pra ver quem é que tá do seu lado e tal. Eu já tô com todas as luzes acesas aqui pra não correr o risco. E fazer aquela técnica, né? Você desliga e corre até chegar no próximo cômodo. Também o seu protetor oficial, que é o seu cobertor. Se joga, se cobre. É verdade. O gato aqui também. Se você tá aí 23h59, né? Tá olhando pro relógio. Tá pra bater a meia-noite ali, tá pra virar. Fique tranquilo, né? Qualquer contato que aconteça com você, fique de boa, não se preocupe. Como nosso amigo disse, se você tá aqui em Recife, você é pernambucano, vai acontecer. Você já tá assombrado. Se não aconteceu, um dia você vai ver. Um dia você vai ver. Então, aqui em nome do Carroça de Duque Podcast, a gente agradece imensamente a participação do Roberto Beltrão aqui, que trouxe pra gente essas histórias maravilhosas aqui das assombrações do Recife. Foi um bate-papo aqui muito legal. A gente curtiu bastante aqui a ideia e já fica aqui o nosso convite para uma parte 2 aqui desse papo, tá? Então... Claro, é só chamar. Rapaz, a gente... O que não falta é história, né? A gente pode fazer um aí sobre as histórias de assombração do interior, que aí, meu amigo, aí a gente puxa aqui a noite toda aqui. Acende uma fogueira e... tem lobisomem aí do interior de Gravatá, por ali, ó.
Oxe. Nossa, aí tem muita coisa. Aí tem muita história. Beleza, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Estamos finalizando mais um episódio. Aproveitem e curtam, né, as redes sociais aí do Recife Assombrado. Entrem lá no site, confiram o podcast, né? Também acompanhem lá a campanha do Catarse. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E acompanhem também as nossas redes sociais, né? O nosso Twitter, Carroca Duque, né? O nosso Instagram, Carroca de Duque Podcast, e o nosso canal no YouTube. A gente também tá em todas as plataformas aí de distribuição aí, no Spotify, no Deezer, Google Podcast. Então, fica aqui o convite. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. A assombração no Recife é feito com sócio. Um dia chega a sua vez. É isso aí.